noite. Vamos abrir a nossa Bíblia, Gálatas 5, 16. Gálatas 5, 16. Diz assim: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andar em Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis embaixo da lei. Ora, as obras da carne são... O Paulo, ele numera aqui pelo menos 15 pecados, né? Falando sobre as obras da carne. Então, nós estamos falando de carne. Quando nós chegamos na igreja, né? Você lembra quando você chegou na igreja? Então, era assim, nós chegamos, aí conhecemos a igreja, né? Começamos a frequentar. Deus nos libertou de algumas coisas. Você pode citar uma coisa, por exemplo, que você tinha na sua vida, que Deus logo no começo te libertou? Um problema que você tinha, alguma coisa, Deus foi e te libertou? Assim que você chegou na igreja? Idolatria. Quem mais? Eu, por exemplo, era muito triste, eu fumava e eu bebia. Assim que eu cheguei na igreja, já fui liberto logo disso. De cara, o pastor fez uma oração por mim, a partir daquele dia eu deixei. Nunca mais usei um cigarro, nem tive vontade de ficar perto de gente que fumava, não tinha problema nenhum. Quem mais? Então, é assim. Então, quando a gente chega na igreja, esse é uma bênção que Deus nos dá para mostrar para nós que Ele é Deus. Mas essas são as primeiras coisas. Né? Chegamos na igreja e Deus me deu aqui, me libertou da idolatria, me libertou do cigarro, me libertou da bebida, me libertou do medo, do pânico. Então, cada um tem uma história quando chegou na igreja. Mas isso é só o princípio. É só para Deus mostrar para a gente que você veio na casa dele, você veio servir ele, então você precisa ver alguma coisa diferente. Deus vai e faz. É só o começo, né? O início daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Aí vão passando os dias, você vai ouvindo a palavra e você batizou. Aí você desceu as águas do batismo. Todo mundo falou para você que você precisava batizar, descer as águas do batismo, nascer de novo. Aí você nasceu de novo. E passou mais um período. Você ficou ali sendo alimentado pela palavra, Deus vai te dando os dons, né? Você vai ouvindo a palavra e Deus vai dando o dom. Você vai ter o dom de falar, você vai ter o dom de curar, você vai ter o dom de sabedoria, você vai ter o dom de governo. Né? E Deus vai dando os dons, quando nós chegamos na igreja, vai dando os dons pra gente. Só que chega um tempo que Deus exige da gente uma decisão. Acabou. Aquilo que nós recebemos, aquilo passou, acabou, aquilo só foi não vamos dizer nem o início, aquilo foi uma coisa que Deus fez para a gente aumentar a nossa fé. Puxa vida, Deus me deu um dom, Deus me libertou, né? Eu era preso em alguma coisa, Deus me libertou. Aí nós começamos a andar na igreja, nós vamos ficando velhos na igreja, e o Paulo fala que nós vamos criando raízes podres dentro da gente. Então ele cita aqui pelo menos 15 raízes podres que pode tomar conta da vida de um cristão. E como se livrar disso? Por exemplo, aqui no Salmo 103:1, diz assim, vamos só ler aqui, ó. O assunto que ele fala: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Então ele está falando da alma. Nosso assunto hoje é a alma. Ele está exortando a alma dele bendizer o Senhor. Você tem que falar com a sua alma. Ó minha alma, por que você está triste? Por que você está abatido? O Davi falava assim, com a alma dele. Aí o Salmo 62:1. A minha alma espera somente Deus. Minha alma de novo. Então nós somos corpo, alma e espírito. O que está ligado com essa mensagem aqui? Nós somos corpo, alma e espírito. A carne já foi ordenada por Deus, ela vai ser destruída. A carne junto com o patrimônio que nós adquirimos, tudo isso vai passar. Tudo isso vai ser destruído. Mas vamos falar da carne. A nossa carne, a nossa natureza velha. Esse corpo vai se desfazer. Vai virar pó, veio do pó e vai virar pó novamente. Aí nós sobra o que? A alma e o espírito. A nossa alma fica no meio. Corpo, alma e espírito. Entre
Entre a alma e o espírito é que Deus nos deu. O espírito volta para Deus. Por isso que a gente morre. Deus arranca o espírito, a gente morre. Aí fica a alma. A alma é o lugar de decisão. A alma que vai ser condenada ou vai ser absolvida. A alma tanto pode ir para o céu como pode ir para o inferno. Agora, quem toma essa decisão para onde a nossa alma vai é a gente. Nós tomamos essa decisão. Então o Paulo fala aqui, aí chega um tempo que a nossa alma tem que tomar decisões. Ele fala aqui, ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, uma raiz podre dentro da gente. Quando a gente se deixa se prostituir por alguma coisa. E se prostituir não é só ter relação sexual. É uma parte dela isso. Isso é só uma parte, né? Tem diversas maneiras de prostituição. Impureza. Quando a gente suja o nosso espírito, suja a nossa alma, nós estamos impuros, né? Pensamentos e atitudes ocultas. Lascívia, desejo exagerado por sexo, idolatria, né? Feitiçaria, inimizade. Tem uma coisa aqui que parece que não anda, mas a inimizade é uma raiz podre dentro da gente. Ah, eu sou inimigo de fulano. Crente não é inimigo de ninguém. Você aquela pessoa não bate muito com você, dá um jeitinho, você sai para lá, né? Vai para o outro lado, vai pela rua de trás, mas crente não pode ser inimigo de ninguém. Inimizade é uma raiz podre dentro da gente. Porfia, aquela pessoa fica pelejando, né? Fica porfiando. Ciúmes. Ciúmes é uma raiz podre também. Você tem que conversar, tem que ser resolvido, resolve. Mas o ciúmes é uma raiz podre. Ciúme de pessoas, ciúme de irmãos, ciúme de amizade, né? Uma raiz podre. Iras, discórdia. Tem gente que discorda de tudo. Vive em discórdia, né? É uma raiz podre. Dissensões, facções. Tem gente que vive para fazer dissensões, fazer facções, dividir pessoas, dividir amizade. Onde ela chega, ela acaba com amizade, com igreja, com facções. Invejas, né? É você desejar o que o outro tem. Bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Então, se a gente manter essas raízes podres aqui, nós não vamos herdar o reino de Deus. O Paulo fala aqui. Não herdarão o reino de Deus. Então essas são as raízes podres que nós temos que tratar e a decisão é nossa. Quando eu cheguei na igreja e Deus tirou o cigarro com uma facilidade tão grande, a gente fica fascinado. Como Deus tirou isso da minha vida tão fácil, né? Aí Deus tirou a idolatria, eu era idólatra. Aí Deus abriu os meus olhos, tirou a idolatria tão fácil da minha vida, né? E a gente fica encantado com Deus, mas é assim mesmo. Mas vão passando os tempos e aí nós temos que começar a tomar decisões, senão nós não herdamos o reino de Deus. E tem 15 raízes podres aqui que o Paulo colocou aqui em Gálatas, né? Agora, o que envolve isso aqui? A minha alma, meu corpo já tem destino. Meu corpo vai virar pó. Meu espírito volta para Deus. Quem está em jogo é a minha alma. Então minha alma hoje que decide, ela tem poder de decisão. Aí eu vou. A minha alma é meu intelecto, a minha sabedoria, onde eu aprendo as coisas, né? Ah, eu vou viver na prostituição, vou viver na impureza, na idolatria. É a sua alma que vai decidir. O que você vai fazer da sua alma? O que você vai fazer com a sua alma? Para onde ela vai, a gente que decide. Ah, eu vou continuar aqui na inimizade, na porfia, nos ciúmes, na ira, na discórdia, nas dissensões, nas facções. E essas coisas estão onde? Na nossa alma. Então, quando o povo saiu do Egito, Deus tirou o povo do Egito, chamou Moisés, levou para o deserto. Era o tempo de aprender e tomar decisões. 40 anos precisou para limpar a alma daquele povo e Deus não conseguiu. Eles só tomavam decisão errada. Eles tinham uma raiz de amargura tão grande, uma raiz de murmuração tão grande que eles não venceram no deserto porque reclamavam muito. É como foi falar que a gente só quer ver coisas grandes. Agradeça por tudo, pelo ar que você respira. Agradeça pelo pão. Agradeça por aquele trabalho. Você fez um trabalho e ganhou um pouquinho, agradeça por aquilo. Nós temos que ser grato por tudo. Quem não é grato por coisas pequenas não vai aprender a ser grato por coisa grande. Então, vamos tirar do deserto, vamos tirar do Egito, mas vai precisar limpar no deserto para eles aprenderem a tomar decisões. E eles não aprenderam, porque qualquer coisinha eles faziam idolatria. Qualquer coisinha eles reclamavam, não tem água, Deus dava água, eles reclamavam. Olha o problema de alma. Não tinha comida, Deus mandava um pão granulado, eles comiam.
O deserto não tem carne, Deus mandava lá umas cordonizes, eles comiam. Eles tinham tudo, mas era do jeito de Deus. E eles não aprenderam a ser grato por aquilo que Deus estava fazendo naquele momento. Então sai do Egito, vamos para o deserto se limpar, treinar nossa alma, né? Treinar nossa alma, e depois do deserto nós vamos para a terra de Canaã, vamos desfrutar a terra que Deus deu para nós. É que nem a gente hoje, corpo, alma e espírito. A carne está destinada a morrer. A alma, nós vamos decidir para onde ela vai. O espírito volta para Deus. Então essa questão é questão de alma. Se eu não fortalecer a minha alma, eu não consigo vencer essas coisas. Aí a minha alma vai decidir. Chegou um convite para a alma, para prostituição, a gente entra dentro. Para impureza, a gente entra dentro. Para lascívia, para idolatria, para feitiçaria, em tudo a gente está dentro. Então esse momento que nós vivemos hoje é momento de decisão. Não é mais momento de Deus dar a colherzinha, né? Bencinho na nossa boca. Não é mais tempo disso. Passou esse tempo. A nossa alma tem que crescer, a nossa alma tem que evoluir, e ela evolui, mas o problema é nós. Nós precisamos fazer a nossa alma crescer, a nossa alma evoluir, né? Nós precisamos buscar essa libertação. Quando eu venço essas coisas aqui, eu abro espaço para Deus. Sufoquei a prostituição, sufoquei a impureza, a idolatria, o que acontece? Sufoquei a minha carne, eu começo a abrir espaço para Deus, para a gente viver coisa nova. Deus começa a se manifestar diferente, porque Deus não vai se manifestar no meio da prostituição, Deus não vai se manifestar no meio da impureza, da lascívia, da idolatria. Deus é santo. Então quando eu começo a sufocar essas coisas da minha vida, minha alma tem força, encontra força, e eu oro para isso, a gente ora, né? Para nossa alma ter poder de decisão, poder de escolha. Ah, então, eu fui liberto do cigarro, fui liberto do álcool, fui liberto da idolatria, mas você é preso no que agora? Agora é a decisão. Nós somos libertos de um monte de coisa. Aquilo foi o começo. Agora é a hora da decisão. Nós estamos vivendo dias de decisão. Precisamos tomar decisão no mundo espiritual. O Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Então o que está em jogo hoje aqui não é o nosso corpo, não é o nosso patrimônio. O que nós temos mais de concreto na nossa vida é a nossa alma. Porque a alma vai ter consciência, se ela for para o inferno, ela vai ter consciência porque ela foi para lá. A alma é consciente, a alma é imortal, ela não morre. E ela vai estar consciente por que nós fomos para lá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que enriquecer minha alma, como foi falado aqui. A gente se preocupa muito em mudar a vida dos outros e quer que os outros sejam do nosso jeito, né? Fale igual a gente, seja crente igual a gente. Não, eu tenho que cuidar de mim, da minha alma. Né? Eu tenho que cuidar da minha alma. Então, o que está em jogo aqui é minha alma. Aqui tem umas raízes podres que o Paulo coloca aqui, e lá em 1 Coríntios 6 também tem a mesma coisa, né? As mesmas palavras. Então o que acontece? A minha alma está em jogo hoje. Minha alma tem que ser forte para tomar as decisões contra o pecado. Minha alma tem que ter força para resistir o pecado. Então tudo aqui é referente à alma. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. Então a lei do Senhor refrigera a minha alma, dá descanso para a minha alma. No Salmo 37, 1, diz assim, uma raiz podre. Não te indignes por causa dos malfeitores. Você tem inveja de quem prospera e nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Você tem inveja de quem prospera, mas não tem Jesus. Aquilo é uma raiz podre. Começa a incomodar a gente, começa a ficar doente, começa a tocar nos nervos da gente, a gente fica com inveja dos outros, né? E essa pessoa aqui que está enriquecendo, ela nem sabe para onde a alma dela vai. Ela não tem salvação se ela não se converter. Então ela e o patrimônio dela vai virar lixo, vai virar pó. Nós e o nosso patrimônio vai virar pó. Aquilo que nós temos vai virar pó. E quando a gente entende isso, nós começamos a valorizar mais a nossa alma. Puxa vida, se Jesus voltar hoje, será que eu sou salvo mesmo? Nós vamos ser salvos a gente sufocar a carne. Porque ele fala, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, eu tenho que dar um jeito de sufocar a minha carne. Tomar a decisão certa, buscar a Deus, né?
Não te indignes por causa do malfeitor. Então essa raiz podre tem que sair da minha vida, não tem que ter inveja de ninguém. Ah, mas fulano tá construindo, fulano tá crescendo, e como foi falado aqui, eu não estou crescendo nada, você está crescendo bastante, você é salvo. Você vai ter vida eterna, você vai ter salvação, você sabe para onde você vai depois da sua morte, ou se for arrebatado. Então não tem inveja, não fique indignado, eu estou muito indignado porque eu não cresço, eu não faço isso, não faço aquilo. Você está crescendo sim. Você tem salvação. Essas pessoas que estão prosperando, se não tiver Jesus, não tem nada. Então o mais importante não é isso, não é meu corpo, não é o meu patrimônio. O mais importante é a minha alma. Eu preciso decidir para onde a minha alma vai. E eu preciso sufocar essas raízes podres da minha vida, né? Da minha alma. E ele fala aqui no 37:8. Deixa ir, outra raiz podre, deixa ir, abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, abandona a outra raiz podre, é a ira. Nós ficamos irados, né? É uma outra raiz podre que ele manda a gente abandonar. Se é muito irado, tem que abandonar a ira. Nós temos que abandonar a ira, abandonar o furor. Então a palavra manda a gente abandonar. Nossa alma precisa abandonar o furor, abandonar a ira. Deus criou a gente com esse sentimento? Criou. Porque ele fala que nós vamos se irar, só não podemos deixar a ira passar para outro dia. Então, ele fala que abandona a ira, não te indignes por causa, para fazer o mal. Então, não tem inveja de ímpio, isso é uma doença. Daqui a pouco nós vamos estar desanimados. Porque o jogador lá comprou mais um carrão e nós, vamos crente. Mas se ele não tiver salvação, ele não tem nada. Sabe o que é você ter noção de que é para o inferno, o fogo que nunca se acaba, e a sua alma ser consciente disso, do inferno? Então o patrimônio mais valioso que nós temos hoje é a nossa alma. Filho você vai cuidar, marido você vai cuidar, esposa você vai cuidar, mas não é o patrimônio mais importante da nossa vida, é a nossa alma. É a coisa mais importante da nossa vida, é a nossa alma. Não tem outra coisa. A pessoa mais importante da nossa vida é o Espírito Santo. E a coisa mais importante da nossa vida é a nossa alma. Então o corpo já está destinado, vai para o cemitério, vai morrer, vai apodrecer. O espírito volta para Deus, agora a alma está aqui. Precisamos buscar conhecimento para a nossa alma, precisamos buscar força para a nossa alma tomar a decisão correta. Efésios 4:26. Não, acho que é. Oi? 4:6, né? Não, 26. Irai-vos, o apóstolo Paulo, quando escreve aqui, ele fala que nós podemos se irar, nós nascemos com esse sentimento já, de ira. Então, irai-vos, mas não, eu posso me irar. Não está errado. Irai-vos, ele fala que irai, porque ele conhece, Deus conhece a gente, criou a gente com esse sentimento. A minha alma pode se irar, mas ela não pode pecar. Não posso falar o que eu quero, não posso falar na hora que eu quero. Tem momento que nós temos que guardar nossa alma em silêncio, como foi pregado aqui na família. Você vê um monte de coisa errada, mas você guarda sua alma em silêncio. Nós vamos ganhar nossa família de outro jeito, de outra maneira, não é falando, não é pregando. O Paulo ensina, nós vamos ganhar nossa família dando o testemunho. Então, irai-vos, mas não pequeis. Eu posso até me irar, mas o que eu não devo é pecar. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Quando alguém te tira do sério logo de manhã, você tem o dia todo para corrigir aquilo. Você tem tempo para pensar, né? Esse dia um parente meu me falou umas coisas que quatro uma atrás da outra. Ainda bem que eu tinha tempo para pensar durante o dia. Mas se fala à noite, você tem que resolver aquilo rápido. Você não pode dormir com a ira no seu coração. Senão, por que você não pode dormir com a ira no seu coração? Porque ela cria raiz. Você começa a pensar só naquilo. Daqui a pouco seu coração cria uma raiz, você está doente. Quem fica doente é você. Quem falou não está nem aí, mas quem fica doente é você.
Então, geralmente, se acontece alguma coisa, não irai, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Antes do sol, você já resolve. Mas aí, para você resolver, tem que ser uma decisão, não pode ser emoção. Você me ofendeu, mas eu vou te perdoar, em nome de Jesus. E quando você faz isso, você abre um espaço para Deus. Quem machucou você vai se ver com Deus. Deus entra na sua defesa. Mas tem coisa que nós temos que resolver rápido. Não podemos dormir irado e resolver no outro dia. Né? Até o outro dia, a ira já criou raiz. Depois você não consegue tirar aquilo do seu coração. E é muito difícil você perdoar na hora também. É muito difícil, mas nós temos que tomar essa decisão. O que a Bíblia manda é a gente não deixar para outro dia. Foi de manhã, você tem tempo de corrigir. Mas se foi à noite, a decisão tem que ser rápida. Porque não pode se pôr só sobre a nossa ira, porque cria raízes, né? E aí a gente acaba ficando doente com isso. Então nós nascemos com esse sentimento, né? Agora precisamos tomar uma decisão de resolver isso logo. Não podemos andar irado. E dói quando a gente tira no trânsito, né? Depois vem uma dor tão grande. Vem na hora, assim, quando a gente tira no trânsito. Uma coisa interessante, né? Mas a gente consegue resolver aquilo. Tem tempo para resolver de dia, à noite não tem. Então tem que tomar uma decisão. Guardar a alma em silêncio. Tem coisa que a gente se ira, mas tem que guardar a alma em silêncio. É um sentimento que Deus deixou a gente com ele. Até para a gente ter ideia de quem faz o mal para a gente e quem faz o bem. A gente nunca ia entender isso. Todo mundo ia fazer só o bem. Então quando alguém afronta você, você sabe quem faz o bem e quem faz o mal. Então a ira, vamos dizer que é uma coisa natural na vida de um cristão. Agora eu não posso pecar. Falar o que eu quero, devolver as palavras do mesmo jeito, né? Eu tenho que segurar ali. Quando eu seguro ali, eu abro um espaço para Deus. Né? Abro um espaço para Deus trabalhar. Tiago 1:20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Nada que você vai falar, vai fazer, não opera a justiça de Deus, a tua ira, nem a minha. Você já viu quando você coloca lá um efervescente, você pega um sorrisal, coloca na água, aquilo sobe, né? É do mesmo jeito que a gente. Mas ele sobe, daqui a pouco ele baixa de novo. A nossa ira, ela espuma, ela sobe, né? O sangue sobe no olho e a gente fica daquele jeito. Mas tem que esperar um pouquinho que ele vai baixar, é momento. Aí se naquele que está efervescendo você falar também, aí o negócio vai ficar ruim. Deus, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então vai ficar só você ali como homem. Deus não vai entrar no meio dessa situação. Mas quando você é afrontado, é confrontado, mas você guarda a sua alma em silêncio, Deus resolve. É uma dor. Mas nós precisamos dessa mudança. Precisamos sufocar essa raiz podre da ira dentro de nós. Quando a gente sufoca a raiz podre, o que acontece? Deus, ele ganha espaço. Nós perdemos espaço, nós sentimos humilhados, nós sentimos arrebentados, mas Deus ganha espaço. O importante é Deus ganhar o espaço. Então aqui tem um milagre. Puxa vida, a pessoa me afrontou, eu vou ficar quieto, mas vai ter um milagre. Você vai pagar um preço, mas vai ter um milagre. Alguma coisa aquela pessoa vai sentir. Alguma coisa Deus vai mostrar para ela, alguma coisa Deus vai falar com ela. Agora, se você falar, porque na minha ira, na ira do homem, não opera a justiça de Deus. Quando você guarda silêncio, a justiça de Deus opera. Você se sente acabado, humilhado, última pessoa da terra, foi confrontado, não era aquilo que você falou uma coisa, a pessoa entendeu errado. Eu, quando eu lido com pessoas que entendem muito errado, eu paro de perguntar. Eu guardo mais silêncio. Tudo que você vai falar, a pessoa entende errado, interpreta errado. Sabe o que eu faço? Eu guardo silêncio, porque a gente vai aprendendo. Você já sabe o que você vai perguntar, vai levar patada? Então tem hora que a gente tem que guardar silêncio. Então, nosso assunto hoje é a nossa alma precisa sufocar essas raízes podres que o Paulo falou, né? Precisamos sufocar essas raízes da ira, da inveja. É uma raiz podre. Tem inveja de alguém que está prosperando e a gente não, mas é porque a gente não conhece ainda o verdadeiro plano da salvação.
Porque o mais importante da minha vida, da sua vida, é a sua alma. Não adiantaria você ter 500 milhões, mas se sua alma não for salva, não adianta. Não tem dinheiro que pague a salvação da nossa alma. Vamos ser contentes, como foi falado aqui, onde nós estamos, uma família que Deus colocou a gente, o bairro que Deus colocou a gente, glória a Deus. Vamos dando glória a Deus para o negócio melhorar. Vamos ser felizes agora, nesse momento aqui, para o negócio melhorar. Não vamos ficar reclamando nem murmurando. Tirar essa raiz podre da murmuração, da ingratidão dentro de nós, são outras raízes podres, que apodrecem a nossa vida, e vamos sufocando essas coisas e Deus vai ganhando espaço. O Espírito Santo vai ganhando espaço. O que vai acontecer? Nós estamos sendo afrontados e confrontados. Dentro de nós vai crescendo nosso caráter, vai sendo desenvolvido. Nosso temperamento vai sendo desenvolvido. Nossa alma vai sendo treinada para poder escolher o que é certo e errado. A Bíblia manda a gente escolher a vida ou a morte. Precisamos escolher a vida. E para escolher a vida, nossa alma precisa sufocar aquilo que é da carne. Aquilo que está latente dentro de nós, né? Precisamos sufocar essas coisas, a gente mata a carne e a gente abre espaço para Deus operar na nossa vida de forma diferente. Para que a gente veja coisas maiores de Deus, precisa matar essas raízes podres da nossa vida. Precisamos tirar essas raízes podres da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar.